Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Na maioria das vezes, a limitação pode soar como antônimo da liberdade. As insatisfações surgem quando o radar te obriga a reduzir pela metade a velocidade que você costuma dirigir, ou ainda quando o limite do cartão de crédito e mais ainda do orçamento mensal te restringem daquela compra tão desejada. E o que você me diz do limite imposto pelo tempo? Dos prazos que nos pressionam a ser rápidos e eficientes. Tem ainda os que sofrem com os limites de espaço, seja por uma sala de visitas pequena demais para acomodar todos os amigos, ou um carro pouco espaçoso para o tamanho da família. Nós não gostamos de limites, não gostamos de restrições, não gostamos que alguém esteja dizendo até onde podemos ir e muito menos que as nossas limitações de recursos ou competências sejam barreiras para a decolagem. Se agradando com isso ou não, as limitações fazem parte do nosso cotidiano. Existe uma corrente de pensamento um tanto quanto difundida hoje em dia que diz respeito ao minimalismo, uma espécie de estilo de vida que preza basicamente por aquilo que é estritamente essencial para viver e nega as futilidades. Muitos dos adeptos a esse movimento trocam suas casas espaçosas, por exemplo, para viver em ambientes mais simples e modestos como um trailer ou um motorhome. Mas você deve concordar que ser minimalista no mundo de excessos não é tarefa simples. A gente é treinado para o consumo, modelado para ambicionar aquilo que ainda não temos, instigado desde sempre a rejeitar o basta. E como cristãos, por mais contraditório que isso pareça, esse comportamento tem chance de ser até agravado, sabia? Ser filho de um Deus que é dono do universo pode de repente nos dar a sensação de poder ter tudo o que desejamos. Porém, nós precisamos entender que mais importante do que tudo que Deus pode nos dar é tudo que Ele pode ser em nós. E o reino de Deus é exatamente esse lugar onde nos deparamos com uma multidão de limitações pessoais. E muitas delas nunca nos deixarão. Reflita sobre o que Paulo escreveu aos Coríntios. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele então me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tinha algo que incomodava demais o apóstolo Paulo, uma limitação, uma barreira, um obstáculo. A presença de algum ingrediente pessoal que o atormentava tanto que ele pediu 3 vezes que o Senhor o livrasse disso. Mas essa oração não foi respondida como ele desejava. A limitação não foi suprimida. Ao contrário disso, Deus disse: filho, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu aprendo que essa instrução do Senhor que acalmou o coração de Paulo e o fez, a partir dali, se sentir contente e satisfeito, mesmo vivendo no limite de suas competências, significa em sua profundidade que, independente do quão grandes sejam as nossas limitações, elas sempre serão menores que o recurso divino que se faz presente no exato momento em que precisamos dele. Se Jesus nos concedesse a liberdade de viver sem limitações, ao invés de promover graça e socorro no momento necessário, é muito provável que nos afastaríamos dele rapidinho. Imagine que você tem um carro mais antigo, com um motor não muito potente.
que vez ou outra te faz chegar atrasado no trabalho porque demorou para funcionar ou porque não tinha velocidade suficiente. Incomodado com essa situação, você pede que Deus lhe dê outro carro melhor, para que não precise mais se preocupar com tantos imprevistos. Mas é surpreendido com uma negação do pedido. Por outro lado, o Senhor te garante que vai conceder graça de maneira suficiente para suprir as suas necessidades. Ao contrário de dar um carro novo, potente, 0 km, sem defeitos, no dia em que você tiver com um tempo mais curto para chegar ao trabalho, Cristo vai fazer com que o carro não demore para funcionar. Além disso, vai liberar a pista de possíveis congestionamentos. Possivelmente também vai fazer com que todos os semáforos do caminho estejam abertos quando você passar por eles. E ainda, vai preparar uma vaga de estacionamento bem em frente ao destino final. É assim que ele faz, porque os nossos espinhos na carne, que você pode chamar de limitações, têm um propósito mágico de nos aproximar continuamente da sua presença. Jesus não quer nos dar recursos, ele quer ser o nosso recurso perpetuamente. Aceite essa graça disponibilizada sem medidas a você. E não se preocupe mais com a ausência daquilo que você não tem ou com o excesso daquilo que te causa incômodo. Apenas deleite-se nessa graça que é absolutamente suficiente. Jesus sabe como preencher as nossas lacunas. Ele sabe até onde vai as nossas possibilidades. Ele sabe o tamanho da nossa fragilidade. Ele conhece a dimensão da nossa fraqueza. Ele compreende as nossas necessidades antes mesmo de nos darmos conta delas. Então, antes de pedir que essas limitações sejam milagrosamente arrancadas do seu caminho, peça que Ele se torne conhecido de ti. Peça para desfrutar plenamente da suficiência dele, porque quando focamos na glória, os nossos limites se tornam ínfimos. Quando percebemos que Jesus pode nos transportar em suas asas em voos mais altos, o motor pouco potente daquele carrinho se torna insignificante. A aceitação dos nossos limites é, na realidade, um exercício de contemplação do poder infinito de Jesus. Paulo decidiu viver contente ao compreender que quanto mais restrito era o espaço preenchido pelas suas próprias competências, maior era o território de atuação do Senhor. Encare os seus espinhos na carne como gestos de amor de Jesus dizendo: Filho, fica perto de mim. Você precisa de quem eu sou e não do que posso lhe dar.